Olá, gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Todos conseguem me ouvir bem? Eu consigo ouvir perfeitamente, professora. Joia, Cecília, muito obrigada. Vamos aguardar só mais um pouquinho, gente, porque está tendo um problema geral no Canvas, agora nesse segundo tempo. Na verdade, já desde 9h30 da manhã, mais ou menos, né? O acesso está impossibilitado, enfim. A gente não sabe ainda exatamente por quê, mas certamente são problemas técnicos, né, do próprio sistema. Então, nós tivemos que fazer essa opção aqui, né? Até a gente já tinha até combinado isso também, né? Que se tivesse problema lá no Canvas, a gente viria para cá, né? Em algumas situações. E aí a gente aguarda mais um pouquinho, vamos esperar até 10h30, tá? E aí a gente começa. Agora, Eline, tenta encaminhar esse link que a Evelyn enviou para vocês no WhatsApp para entrar aqui no Teams, porque, caso contrário, aí eu já não sei como ajudar. Porque aí eu sei que o Canvas está com problema, mas o Teams está funcionando bem hoje, tá? Então, nossa, peraí, Adriana. Bom, Eline, esse link é só você copiar ou encaminhar para o próprio grupo, mas o grupo todo já está, a Evelyn já colocou lá, né? Então, teoricamente, se você conseguiu entrar, e todos aqui que estão aqui conseguiram entrar, as outras pessoas também deveriam conseguir pelo mesmo link que a Evelyn postou no grupo. Então, não teria necessidade nem de você enviar novamente, entendeu? Como o Canvas ele está inacessível nesse momento, não tem nem como eu postar lá o fórum, no fórum de dúvida, o link, só pelo WhatsApp mesmo. Adriana, eu vou colocar aqui para você no chat o e-mail, meu e-mail e o do professor Douglas, tá? Que é o coordenador geral da Tijuca. Você, por favor, encaminha para a gente a situação, tá? E descreve direitinho o que você precisa, tá? Como que a gente pode tentar te ajudar, tá bem? Tá bom, professora, obrigada.
Bom, pessoal, de qualquer maneira, a aula está sendo gravada. Então, assim que eu receber a aula no meu e-mail institucional, eu encaminho ela para vocês, tá? Peço para a Evelyn colocar, eu geralmente coloco lá no meu canal no YouTube, tá? Desculpa. Eu geralmente coloco no meu canal no YouTube, como as outras aulas também que foram realizadas pelo Teams estão lá, com a data, né, o turno, tá assim, geralmente psicologia do esporte, turno da manhã e a data, né, correspondente ao dia da aula. Então, de qualquer maneira, para quem não conseguir entrar, a gente vai disponibilizar essa aula lá, tá? Bom, já tem bastante gente aqui na nossa turma, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar, começar direitinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim, E ver a tela? também, professora. Tá joia. Obrigada. Vamos lá, então. A Evelyn também já disponibilizou, gente, esse slide e o texto correspondente a esse slide, né, lá no Drive também, e ela também já colocou no Canvas, tá? Esse artigo é um artigo muito legal, porque, na verdade, ele foge, né, a expectativa de quando a gente vai falar de psicologia do esporte, né? Como a gente já falou algumas vezes nas nossas aulas, né, a expectativa sempre é direcionada para o esporte de alto rendimento, né? Para competição, né? Atletas de alto nível, né? Então, são essas essa parte do esporte que geralmente é uma parte que é evidenciada, especialmente pelas mídias, né, gente? Pela televisão, pela internet, né? Então, enfim, existe toda uma engendragem, né, em torno da psicologia do esporte de alto rendimento, né? Não é à toa, porque a gente envolve clubes, envolve, né, empresas, envolvem questões econômicas, né? Então, digamos assim, naturalmente, né, considerando a sociedade capitalista que nós estamos, naturalmente, né, se evidencia mais, né, se valoriza mais o esporte de alto rendimento como a principal faceta da psicologia no esporte, né? Mas a gente já sabe que a psicologia no esporte, ela não se resume ao esporte de alto rendimento, né? E desde a nossa última aula, semana passada, né, e daqui por diante, a gente vai falar, sim, de esporte de alto rendimento ainda, tá? Mas a gente vai dar também uma atenção, né, que eu acho que é uma atenção merecida e necessária, né, para o esporte na educação física escolar, o esporte como um processo de socialização, né? Então, o esporte, né, a psicologia no esporte, ela tem outros objetivos também, e não menos importantes, porém, são menos evidenciados, né, pela mídia de modo geral, né? Não é um tipo talvez, de trabalho que tenha, digamos assim, uma rentabilidade, né? Uma produtividade, é uma outra área, né, de atuação de existência do esporte, do uso do esporte como um fator, né, que vai aí atravessar as questões psicológicas, sociais, né, educacionais. Então, assim,
a ideia da psicologia no esporte, né, escolar, de alto rendimento, de socialização, né, é um esporte, até de reabilitação também, né, a gente pode falar no esporte para reabilitação, são, digamos assim, objetivos diferentes. Então, a discussão que se faz, né, sobre esses estudos, esses artigos, também são completamente diferentes, né? A ideia aqui não é encontrar nenhum atleta, né, não é ter uma performance, né, um rendimento, né, dentro do que é esperado ter, né, um atleta de alto rendimento, né? A ideia é completamente diferente, né? Não diria que seria oposta, né? Acho que essa palavra oposto é muito radical, mas ela é bem diferente, né? Então, a leitura é diferente, muitas vezes a própria literatura também é diferente, porque vai incorporar aí uma literatura voltada para processos de aprendizagem, para processos da própria psicologia social, para processos da psicologia escolar, da psicologia da educação, do desenvolvimento, né? Então, a gente vê que outras áreas da psicologia, né, também são incorporadas aí nessa leitura da psicologia do esporte, né, no que diz respeito à educação física escolar e à sociabilização, certo? Então, a gente vai ver, eu acho que assim, essa disciplina, ela é muito importante, sobretudo, né, primeiro, porque é uma única disciplina dentro de toda um percurso acadêmico, né, no curso de psicologia, então já tem aí um desafio muito grande, porque é uma das poucas áreas que a gente tem acesso à psicologia no esporte, e aí dentro da psicologia do esporte, a gente tem, assim, essas inúmeras áreas que poderiam ser trabalhadas, né? Então, a gente poderia até dividir, né, a psicologia do esporte, a psicologia do alto rendimento e as outras psicologias, né, as outras atuações, mas a gente acaba tendo que compilar tudo aqui nessa mesma disciplina. Mas tudo bem. A ideia é a gente plantar aí uma sementinha, né, no campo de vocês, para chamar a atenção, né, de vocês, para causar um incômodo em vocês, né, para que, olha quanta coisa importante, olha quanta coisa bonita a gente pode fazer, né, enquanto psicólogos, né, no sentido social, né, humano, educacional. Então, acho que é importante a gente ter essa perspectiva, né, sempre abrindo o leque para outras possibilidades, porque, enfim, eu costumo sempre dizer, ainda bem que os estudantes, né, e os profissionais, de modo geral, se interessam por coisas diferentes, né, gente? Ainda bem que todos nós nos interessamos por áreas diferentes. Imagine se nós nos interessássemos apenas por uma área, né? O que seria? Já não bastasse essa perversa competitividade que a gente já vê no mercado de trabalho, né, em decorrência dessa lógica capitalista, né, do mercado de trabalho, das relações de trabalho e por aí vai, né? Imagine se além disso a gente tivesse que concorrer, né, com o próprio psicólogo, no sentido de fazer uma escolha, né, por uma área que todo mundo se interessa somente por ela. Então, seria muito mais complicado, né, gente? Então, assim, trabalhar com esse tema, né, de educação física e esporte, né, ele foi esse tema que foi, digamos assim, o motivador principal, né, do desenvolvimento desse artigo, né, o que tem como título Esporte na Educação Física Escolar e sua importância na socialização. Essa revista, efdeportes.com, é uma revista digital, tá, de Buenos Aires. Tá, e a gente tem muito artigo pequeno, bacana, interessante, que vai dar, né, não só ao psicólogo, não é uma revista exclusiva da psicologia, mas é bem interessante porque é uma revista interdisciplinar que vai envolver pessoal da educação física, né, nutricionista,
pessoas da área motora, enfim, todas as pessoas que trabalham com o corpo, com a mente, com exercício, né, podem submeter, né, trabalhos nessa revista. Então, é uma revista que geralmente incorpora em um número grande de áreas que se comunicam, né, que se dialogam, certo? Então, né, os autores desse texto, eles começam, né, a falar um pouco, né, da importância de se trabalhar, né, educação física e o esporte, né, e como que essas práticas de educação física, né, como essas práticas esportivas, na verdade, toda prática esportiva implica em uma prática, uma prática física, né, uma prática de educação física, né, e como o próprio nome diz, educação física, né, vem aí, né, na sua essência, né, da ideia de educação mesmo, né, educar para o físico, não exclusivamente para o físico, mas educar também esse físico, né, então, quando a gente fala da importância do esporte, né, a importância que o esporte exerce no cotidiano das pessoas, né, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, é importante a gente entender que essa educação física, ela faz parte aí Oi? Acho que alguém estava com o microfone aberto, já fechou. Essa educação física é parte do processo educacional, né? Não é simplesmente uma atividade, uma disciplina realizada, por exemplo, no ensino infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, uma disciplina exclusivamente para tampar buraco, né? E muitas vezes, né, há muito tempo atrás, ainda na época que eu fazia ainda educação física, né, lá na escola, que era chamada escola primária, né, primeira série, segunda série, lá bastante tempo atrás, né, muitas vezes o professor, até por falta de formação e informação, né, não se tinha essa preocupação com a educação propriamente dita, né? No sentido de que, assim, o que esse aluno está aprendendo quando faz uma aula de atividade física, né? O que está implícito ali naqueles jogos, né? O que está implícito ali naquela interação, né, coletiva ali, né? Muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, né, alguma frase desse tipo. Eu já ouvi muitas vezes na época que eu, né, ainda era do ensino médio, ensino fundamental, né? O professor de português faltou, vamos lá para a quadra fazer uma atividade física. O professor de matemática faltou, vamos lá pegar uma bola para jogar, para fazer alguma coisa. Né? Então, muitas vezes, né, a atividade física ela era utilizada para tampar esse buraco, né? O buraco de um professor teoricamente mais importante, né? Porque é o professor de educação física, professor de português, matemática, ciências, biologia, né? Sempre foram disciplinas assim sérias, né? Disciplinas importantes, disciplinas que você tem que levar tudo muito a sério, né? E aí eu pergunto, e a educação física, não? Né? Será que a gente não tem que levar essa atividade física a sério, essa educação física a sério, né? Então, nesse artigo, o esporte ele é citado como um importante mecanismo de socialização, né? E aí questionando, né, problematizando a importância do esporte, dos jogos, para a interação
para o relacionamento interpessoal e para o desenvolvimento socioafetivo do sujeito, especialmente quando esse sujeito é uma criança, né? Porque a gente começa com esse processo educacional desde a infância, né? A gente não tem uma idade específica, né? A gente sabe que a relação interpessoal, né, ela começa desde o momento que a gente nasce. Nosso primeiro grupo de socialização, que é a família, correto? E, posteriormente, né, quase que ali simultaneamente, a escola, os grupos sociais, de modo geral, as outras instituições, todas essas instituições vão proporcionando, né, o processo de socialização, né, que a gente chama de socialização secundária, né? Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente tem que olhar, né, olhar esse texto, olhar essa temática com essa leitura, sabe? Não é uma leitura daquele esporte de alto rendimento, que o professor de educação física vai estar lá na escola, procurando um grande talento, descobrindo um grande talento. Não, até pode acontecer, né? A gente pode assim pensar assim, poxa, mas então se o professor de educação física vir um aluno ali que tem um potencial super grande, ele não pode falar nada? Não, ele até pode, né? Logicamente acompanhado, né, de uma socialização com os pais, né? Porque a gente vai estar falando de criança e adolescente, a gente não tem como falar disso sem falar com os pais. Mas a ideia não é essa, né? O objetivo não é esse, correto? Então, veja, o esporte possui vários focos, como vocês já bem pontuaram, né, na nossa atividade de A1. A gente tem vários focos, né? Psicologia no alto rendimento, na socialização, a psicologia na educação, a psicologia para reabilitação e por aí vai, né? Através dele, podem ser vislumbradas diversas possibilidades de socialização, onde se pode citar saúde, respeito entre companheiros e adversários, observância das regras, entre outros, né? Limites, por exemplo, né? Seria um outro item, né? Que a gente poderia inserir aí nessa lista, né? Ninguém aprende, né? O respeito, ninguém aprende a observância de regras, né? Respeitar as regras, respeitar o outro, respeitar a si mesmo, inclusive, né? Especialmente no que diz respeito à imagem corporal, né? Ninguém aprende isso em uma disciplina, né? Ninguém tem uma aula, né? Vamos ter uma aula de respeito aos companheiros, vamos ter uma aula de regras, vamos ter uma aula de socialização. Não, né, gente? A gente aprende isso nas relações, ao longo do nosso desenvolvimento, com as nossas experiências, a nossa bagagem, né, que nós recebemos de herança da nossa família, né? Então, tudo isso compõe o sujeito, né? E compõe, obviamente, a subjetividade desse sujeito, né? Então, regras, valores, atitudes, respeito, limites, tudo isso essa aprendizagem, ela pode ser potencializada a partir da prática da educação física, né? De uma física educacional. Mas não uma física educacional que está preocupada exclusivamente com o físico, com o corpo, certo? Mas uma física educacional que vai refletir, né, em outros aspectos do sujeito. Que aspectos seriam esses? Sociais e psicológicos também. Tá? Então, a atividade física, né, o esporte, é um importante veículo para a educação, movimenta a economia, quebra barreiras geográficas e étnicas,
torna o corpo e mente mais saudáveis e a maior relevância entre todos, o respeito, né? Então, o esporte, né, ele sempre foi um mecanismo, uma ferramenta, né, que facilita, né, desde da Grécia Antiga, né, desde dos primeiros movimentos, né, esportivos, certo? Explora essa questão, né, do respeito, né? E mesmo às vezes, com alguma conotação diferenciada, né, essa leitura, né, de respeito, de entender o outro, de perceber o outro como uma cultura diferente, né, com características diferentes, certo? Uma, digamos assim, uma herança que a gente tem, né, do esporte desde tempos aí muito antigos, né? Em 1896, por exemplo, quer dizer, antes até, né, na Grécia, para os gregos e para os romanos, né, por exemplo, o esporte, né, o esporte sempre foi uma prática muito forte, né, embora com uma conotação negativa, negativa não, antagônica, né, porque os gregos eles tinham uma visão mais voltada para a competição, né, e os romanos eles viam a prática de atividade física mais para entretenimento, né? Mas a grande questão é que em 1896 os Jogos Olímpicos, né, eles retomam, né, eles renascem, né, o Jogo Olímpico ele renasce através do Barão de Pierre de Coubertin, né? E Pierre de Coubertin foi o cara, né, que criou a máxima, né, que a gente vê muito no esporte, até mesmo nas escolas, né? O importante não é vencer, mas competir, né? Então, essa frase, essa máxima, né, que é usada até hoje no nosso cotidiano, vem do Coubertin, né, que reacendeu, digamos assim, a chama, né, do esporte, reacendeu a chama olímpica, digamos assim, né, porque fez com que, né, esses povos todos, né, do mundo todo se unisse, né, em prol de uma convivência harmônica, né, de prazerosa, que sim, produziria ali uma competição, mas uma competição saudável, né? Não aquela competição que produziria morte, desavença, né? Mas uma competição que pudesse ali trazer o contrário, né? Mais harmonia entre os povos, certo? Bem, as crianças, né? Como todos nós já sabemos, têm nos adultos os seus principais modelos a serem seguidos, né? Que a gente falou agora há pouco do processo de socialização primária. A partir disto, o professor também se torna uma referência. Logo, as atitudes dessas pessoas, né, são fundamentais para as suas ações e o seu desenvolvimento. Né? Quando a gente está falando do esporte, por exemplo, no adolescente, né, o adulto, o idoso, né, embora exista uma tendência, né, a direcionar mais o esporte para a questão da saúde, certo? Existe também, né, uma perspectiva de respeito, de limite, de organização do tempo, organização do espaço. Mas é óbvio que para as crianças, né, isso é muito mais potencial. Por quê? As crianças estão em fase de desenvolvimento. Né? Se a gente for pegar as fases de desenvolvimento do Piaget, que vocês já devem estar, né, cansados de ouvir falar dessas fases,
né? A fase sensório-motora, pré-operatória, né? A concreta, operatória e a formal, né? Todas essas fases, o que acontece nessas fases? Acontece um desenvolvimento cognitivo, emocional, mas também motor, né? Então, as crianças, elas têm aí, digamos assim, elas são uma espécie de esponjinha, né, nessa situação, de que elas vão absorver, obviamente elas não vão absorver somente retendo, né, novas informações, novos aprendizados, mas elas também vão elaborar, né, novos aprendizados a partir das experiências anteriores que ela tem, né, a partir dos modelos que elas têm, das referências sociais que elas têm. E a gente sabe, né, que a referência parental é a primeira referência, né? E é muito curioso, né, que hoje, por exemplo, quando a gente fala com jovens e adultos sobre a principal referência, por exemplo, que eles têm num processo de escolha, num processo de decisão, né, a família, ela é ainda citada como a principal referência, né, que pode influenciar a tomada de decisão desse adolescente, desse adulto. Então, imagine vocês para as crianças, né? Isso tem um potencial muito grande, né? É muito farta, né? Essa exploração. E os professores, né? Representados também pela instituição de ensino a qual pertencem, também são fortes referências para essas crianças. E aí a gente entra especialmente, né, com o professor de educação física. Então, o professor, o psicólogo escolar, por exemplo, né, e até mesmo o psicólogo do esporte, que vai prestar uma consultoria, né, para uma escola, para uma instituição esportiva, é importante que ele tenha isso em mente, né? Qual é o objetivo desse trabalho esportivo, né? Qual é a ideia do esporte existir na vida das crianças, dos jovens, dos adultos e da vida adulta? É exclusivamente uma justificativa de saúde física? Não, não só saúde física, né? Mas eu diria saúde psicológica e social, né? Porque existe uma saúde social também, né? A saúde social no que diz respeito a saber se relacionar, né? Se relacionar de uma forma assertiva, harmônica, respeitando os limites, respeitando as diferenças, a diversidade social, correto? Alguém tem alguma consideração que queira apontar até o momento? Alguém quiser pode abrir o microfone e falar rapidinho, tudo bem? Não precisa escrever aqui no chat, não. Pode falar. Para a gente passar aqui para o próximo. Só vou beber um golinho de água enquanto isso. Vai. Então, o esporte na escola, muitas vezes, é o local onde a criança tem o primeiro contato com o esporte. Por isso, devemos atentar para que as aulas de educação física tenham o maior proveito possível do esporte e trazer todos os benefícios que este pode representar para a formação física, mental e do caráter do cidadão. Em geral, se consideram esportes as atividades de recreio ou competitivas, que exigem certa dose de esforço físico ou de habilidades, podendo ser individuais ou coletivas, né? Isso é bem interessante também, né? A questão do esporte individual, do esporte coletivo. Aqui eu comentaria aqui nesse slide duas questões, né? Que habilidades, né, a criança, o adolescente, ele vai desenvolver, ele pode desenvolver, por exemplo, né, em um esporte coletivo, né? Que habilidades o sujeito ele pode desenvolver num esporte individual, numa atividade esportiva individual, né? A gente tem aí
habilidades que podem estar presentes em uma modalidade ou em outra, né? E algumas outras que talvez estejam aí mais envolvidas com esporte coletivo, por exemplo, como a cooperação, né? Como a divisão, o respeito ao outro. Ok. Nas individuais, né, talvez um pouco mais a competitividade, porque aí vai depender mais do próprio sujeito, disciplina, exatamente, Ana Paula, né? E aí disciplina e respeito, por exemplo, né, a gente poderia englobar aí nos dois, né, tanto nos esportes individuais quanto nos esportes coletivos, né? Então, assim, tem alguns, né, esportes, algumas modalidades que, digamos, direcionam um pouco mais, né, para algumas habilidades e um pouco outras para outra modalidade que é a individual, ok? E um outro item que eu gostaria de destacar, né, é justamente a questão do papel do professor de educação física, né, que obviamente que esse professor de educação física não é o psicólogo em si, obviamente, é um professor que fez, né, ou licenciatura, ou bacharelado em educação física, né, mas a gente está falando aqui, tendo uma leitura, né, desse esporte, dessa atividade física, dentro de uma escola, né, dentro de uma institucional, e como psicólogo, ele pode também trabalhar junto com esse profissional da educação física, né, articulando essas habilidades e desenvolvendo, né, essas habilidades, pensar junto, né? Eu trabalhei, por exemplo, num projeto social, acho que eu já comentei isso aqui com vocês em outro momento. Eu trabalhei num projeto social com adolescentes, né? Na verdade, o final da infância e início da adolescência, né? Onde nós tínhamos um professor de educação física, né? Especialmente contratado para trabalhar com as atividades físicas. E a gente, eu e ele, né? A gente sabe que, por exemplo, num grupo, né? Num projeto social, a gente trabalha muito mais, né? Digamos assim, com uma ideia coletiva do que o atendimento clínico individual, né? A gente já falou isso aqui também, né? A gente não vai estar ali fazendo terapia individual, clínica, né? Direcionada a uma pessoa só, né? Geralmente, os projetos sociais, os trabalhos comunitários, eles são realizados em grupo, né? Visando exatamente essa coletividade e resgatando, inclusive, conceitos, práticas que talvez no atendimento clínico tradicional, né, lá dentro do consultório, não abordaria, né? Então, a gente trabalhou muito junto, né, e o professor de educação física e uma assistente social, né, que nós íamos, por exemplo, na casa dos jovens, fazer visita domiciliar, para poder entender a dinâmica daquela família, muitas vezes falar com o pai ou com a mãe, ou às vezes até com outros responsáveis, porque não tinha mãe nem pai ali, né, ou porque estavam trabalhando, ou porque não tinham mesmo, né, já não tinham mesmo mais pai nem mãe, ou um ou outro. Então, é um trabalho, né, que visa, né, resgatar e desenvolver no sujeito, né, esses valores, né, sociais. Então, a gente criava ali, por exemplo, junto com o professor de educação física, né, um cronograma que pudesse abranger, né, atividades para o desenvolvimento de determinadas competências, né? Trabalho em grupo, cooperação, competitividade também, né? Porque a gente não pode excluir a competitividade, né, gente? Porque a competitividade, ela faz parte do mundo, certo? A competição, né? Pode parecer que a competição ela só existe no esporte, mas não é, né? A gente sabe que no mundo do trabalho isso é muito comum, né? Nas relações interpessoais, a competição, embora ela tenha, digamos assim, ela seja mais, possa ser encarada de uma forma mais branda, a competitividade, ela está ali, ela atravessa ali as relações, né?
Então, é muito importante a gente estar fazendo esse entendimento. E, às vezes, o professor, né, de educação física, e até mesmo os outros professores que estão dentro dessa instituição de educação, não tem uma visão psicológica, né, da possibilidade de desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades, né? Então, é muito interessante os dois trabalhos que eu fiz, né, dentro desse projeto. Conseguimos participar, né, do primeiro congresso internacional sobre a infância e adolescência, né, que foi o JUBRA, né? O JUBRA é um congresso internacional muito interessante. Eu não sei nem que edição que ele está agora, mas se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar, tá? JUBRA, Juventude Brasileira. Então, ele foi um congresso realizado na UFRJ, na Praia Vermelha, e assim, tem muito os trabalhos, né? Tem trabalhos de várias temáticas, mas os trabalhos que eu levei relacionados ao esporte são trabalhos voltados para a questão da cidadania e do desenvolvimento de valores. Ok? Então, no passado, né, só eram considerados esportes as atividades recreativas praticadas livremente, como a pesca, a caça, em contraposição aos jogos, competições atléticas organizadas de acordo com regras determinadas. Então, assim, o que era recreação, o que era para prazer, né, lazer, não tinha muita regra e era praticada, né, espontaneamente, né, livremente, né. Já os jogos, né, a palavra jogos, já implicava, né, numa colocação de regras, né, numa organização, numa competitividade, certo? O principal objetivo sempre foi converter atributos físicos nas mais variadas formas de expressão corporal, como força, agilidade, flexibilidade, velocidade, entre outros. Além disso, também fomenta outras qualidades como, e aí entra, né, a questão da subjetividade e, né, das relações, respeito, coragem, disciplina, persistência, né? Como as formas de interação social, exibição de força física e divertimento, os esportes surgiram com as civilizações, né? Como a gente já falou, culturas antigas como a egípcia e a chinesa já conheciam alguns esportes, mas essas atividades alcançaram seu desenvolvimento máximo na Grécia. A importância que o esporte tem desde o século XX é a influência de que ele exerce na vida das pessoas a cada dia, não somente nos praticantes, mas também no grande número de curiosos que acompanham suas mudanças e os seus principais fatos. Não podemos considerá-lo apenas como mais uma prática de saúde, de competição ou de movimentos, né? O esporte, a prática esportiva, ela movimenta, né? Ela movimenta uma cultura, ela movimenta uma sociedade, movimenta, né, a economia, né? Então, o esporte ramifica-se para outras diversas importantes áreas da nossa sociedade, tais como saúde, educação, economia, turismo, né? Entre outras. O esporte movimenta milhões de dólares em todo o mundo. E hoje existe até uma ciência do esporte ganhando conotação científica. O professor Tubino é um dos principais professores também dentro, né, dessa área do esporte. Ele foi professor, inclusive aqui na Universidade Veiga de Almeida. Ele já é falecido, né, mas ele tem assim um histórico muito bonito também, dedicado,
né, ao esporte, né? Ele tem um livro que está, inclusive, na referência bibliográfica desse artigo, chamado O Esporte no Brasil, né, enfim, uma referência bacana para vocês, né, caso vocês se interessem. Uma outra referência também, que aí já é mais conhecida de vocês, é o Vygotsky, né? O Vygotsky, no livro A Formação Social da Mente, né, também fala ali nos processos de aprendizagem, do desenvolvimento, né, cognitivo, da linguagem, né? Então, isso vai permear também, né, a leitura que a gente pode fazer da atividade física dentro das escolas, dentro das instituições educacionais. Correto? Qual o papel do esporte, então, para o ambiente escolar? Ou seja, dentro da educação física escolar, qual é o papel, né? Procurando já em uma concepção do que se espera da aula de educação física escolar, encontramos a socialização, o desenvolvimento motor, o conhecimento corporal, também chamado de corporalidade, respeito, entre muitos outros. O esporte trabalha atraindo os alunos para algo que eles, através da mídia, têm por gosto. E eu gostaria de abrir um outro parênteses aqui também, que é interessante, porque esse trabalho do psicólogo, né, com o professor de educação física, né, que tem esse olhar, né, é muito interessante porque a educação física, né, a prática esportiva, ela tem dentro da escola, especialmente, embora se trabalhe a competitividade também, mas como ela tem muito mais essa conotação do lazer, do prazer, da recreação, né, enfim, de algo mais lúdico, né, a ludicidade da educação física faz com que os trabalhos psicológicos tenham o seu trabalho facilitado. Como assim, Reivane? Você, psicólogo, também está fazendo atividade física, né? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que esse trabalho junto, né, do psicólogo, com um professor de educação física, com alguém que trabalhe com atividade física, por exemplo, dentro de escolas, que a gente está falando hoje aqui, mais especificamente desse contexto educacional, né, infantil, adolescência, né, contribui muito para facilitar, para abrir portas, né, para minimizar, digamos assim, inclusive o nosso trabalho enquanto psicólogo, minimizar os preconceitos, minimizar os estigmas, minimizar as resistências, né? Por quê? Muitas vezes, quando a gente fala de um psicólogo dentro de uma escola, dentro de uma organização não governamental, enfim, dentro de uma instituição, né, o psicólogo ele também tem, né, muitas vezes, que fazer todo aquele trabalho de sensibilização, para que o sujeito, da mesma forma que no processo clínico, terapêutico, ele vá, né, ganhando confiança, ele possa fazer uma transferência, né, ele possa ter ali, né, digamos assim, estabelecer uma relação afetiva, né, com aquele psicólogo, a ponto dele se sentir seguro, né, confiar nesse profissional e falar, né, sobre as suas questões, sobre as suas dificuldades e por aí vai. No entanto, como a educação física, como a prática de atividade física, ela é muitas vezes associada pela criança, né, como uma atividade de lazer, uma atividade lúdica, né? A criança, obviamente, ela não tem essa percepção da qual aqui a gente está discutindo, né, que vai desenvolver o aspecto socioemocional, cognitivo, motor. A criança não tem esse conhecimento, né? Não tem esse atravessamento, digamos assim, né? Mas ela vive isso, né? Ela é atravessada a partir da vivência.
Então, para ela, aquilo ali é uma brincadeira. E que ótimo que é uma brincadeira, né? Porque através do brincar, e aí a gente faz já uma conexão muito bacana com o Winnicott, né? Que fala sobre a importância do brincar, né? Como que a educação física ela pode estar associada, né? A essa aumento, né, essa possibilidade do sujeito se engajar mais no seu processo, né, de autodesenvolvimento, de interesse, né, de participar das atividades. Né? A partir dessa ludicidade, o sujeito apreende conviver em grupo, aprende compartilhar, aprende os limites, a disciplina de uma forma leve, né? De uma forma que não é, né? Uma forma, digamos assim, pesada, né? Pragmática, assim, no sentido de que não adianta a gente passar para essa criança, para esse jovem, uma aprendizagem, né, do porquê que é importante participar da educação física, é importante fazer a educação física, é importante brincar com a educação física, é importante que o professor tenha, né, em mente a importância que esse brincar a partir da prática física, o quanto que isso faz com que a criança, né, e o adolescente reconheça, por exemplo, o seu próprio corpo, respeite, por exemplo, o seu próprio corpo. Né? Hoje em dia a gente fala muito de educação infantil, né? Até a adolescência, né? Como assim trabalhar o corpo, né? Descobrir o corpo, falar sobre o corpo. Parece que a gente está falando somente de sexo, né? Parece que a gente está estimulando, né? O sexo para todas as idades, em qualquer local, né? Inclusive na escola. E obviamente, né, pessoal, que não é essa a ideia, né? A gente sabe que da mesma forma que em tantas outras áreas, né, profissionais, da própria psicologia, a gente tem distorções, aqui também a gente tem. Né? Então é importante a gente ter muito claro isso na nossa mente, né, para que a gente não caia no mesmo tipo de julgamento, certo? Então, pode-se trabalhar, né, valências físicas e até psíquicas dentro de exercícios independentes, por exemplo, mas sabe-se que trazendo elementos de um esporte consegue-se atrair alunos para a aula e consegue-se atrair também alunos para uma relação, consegue-se atrair também, né, uma facilitação, né, de uma relação afetiva, né? E o que o psicólogo ele precisa para estabelecer, né, uma relação terapêutica, né? O que ele precisa para se dar, né, a transferência no processo, né, dali daqueles sujeitos, daquele grupo. É importante que algo seja atrativo, né? A gente não consegue trabalhar com criança, com jovem especialmente, sem que as ferramentas, os processos, as técnicas que a gente use sejam atrativas para ele. Uma vez que seja atrativa, né, é bem possível que a gente vá conseguir com que eles se envolvam, né, com muito mais facilidade. Né? É claro que não é um envolvimento automático. Né? Todos nós temos as nossas resistências, correto? Mas é importante a gente pensar nessa possibilidade, tá ok? Só beber um pouquinho de água aqui, gente.
Tem um livro, não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui no chat para vocês, um livro chamado O Corpo Fala, do Will Uthapko. Vou colocar a referência aqui para vocês. Vou colocar aqui no chat. O Corpo Fala, não sei se vocês já ouviram falar. É um livro bem interessante, porque nesse livro, né, os autores eles mostram, né, que existe uma linguagem que é manifestada pelo corpo, né, à medida que a gente interage, né, com as outras pessoas. A linguagem corporal, ela vem sendo utilizada como uma... Ele não é um livro, né, Aloysio? Ele não é um livro, assim, extremamente científico, né? Aquele livro denso, aquele livro que tem muitas, como é que eu posso dizer? Muitas referências, né? Mas é um livro interessante para dar um start, né? No pensamento dessa questão, né? De como que, assim, o corpo, ele se expressa, né? Sem termos a linguagem oral, né? Exatamente. Né? A linguagem corporal, ela é considerada, né, uma linguagem também, que é a linguagem não verbal, né? É uma linguagem que a gente interage, né, por meio de gestos, expressões faciais, posturas corporais, né? E todos esses elementos possuem significados dentro de um contexto. Aí você vai falar assim, ah, Reivane, mas você está falando, então, que se a pessoa faz X, significa sim. Se a pessoa faz Y, significa... Não, gente, a gente não está com um livro receita de bolo. Não é essa a intenção, tá? Que fique isso muito claro. Né? É igual quando a gente pega as pessoas, né, do senso comum, pegam um livro da... Sim, sim, por isso que é importante fazer associação com a, a, com a ciência, né, Aloysio? Porque usar só esse livro, você pode tender a um julgamento totalmente social, né? Porque você está dentro de uma sociedade que tem valores, né? Tem formas de pensar, ou seja, nós somos, gente, julgadores. Quem nunca julgou aqui? Julgar, avaliar a partir das suas próprias métricas. Quem, né, não faz isso? Quem não faz isso não é um ser social, né? Porque a gente sabe, e o mais importante da gente saber isso, né, é saber que essas regras, saber que as interpretações do próprio sujeito podem interferir, né, no que eu estou percebendo, no que eu estou observando e por aí vai. Isso não é, como eu já disse, não é para a gente pegar como uma receita de bolo, né? Igual a gente vê lá quando a gente pega o livro dos sonhos, né? Quando a gente fala sobre a interpretação dos sonhos de Freud, todo mundo fica extremamente excitado, no sentido de onde é que eu vou comprar, né, um livro para interpretar os sonhos, ou seja, né, você sonhou com X, então você vai, a gente sabe, né, vocês sabem muito bem que a gente não está falando disso, né? Da mesma forma, né, quando a gente está falando também de uma análise do corpo, né, a gente também não pode colocar aí como um movimento uma expressão corporal como sendo determinista, né, de uma determinada atitude, de um determinado... É sempre muito importante, primeiro, considerar todo o contexto, né, considerar todas as questões envolvidas, porque senão a gente vai cair, né, literalmente, né, numa interpretação equivocada. E além disso, né, gente, quem é que vai dar
né? Só a perguntinha básica que todos nós da psicologia já sabemos a resposta. Quem é que vai dar sentido? Quem é que vai dar significado àquela postura, àquela expressão facial? Embora algumas expressões faciais sejam universais, né? A interpretação delas ainda assim podem ser equivocadas. Sim, sim. Exatamente. Estudos também, Aloysio, sobre posturas, né, relacionadas à investigação de crimes, né, investigação, a entrevista de pessoas, né, que estão sendo investigadas, né, de modo geral, né, por diferentes crimes, ou não necessariamente por um crime, mas, enfim, como se fosse uma espécie de detector de mentiras, né, porque você tem ali alguns trejeitos, né, exatamente, que são ali, como é que eu posso dizer, são movimentos, são expressões rotineiras, né? São expressões assim que acontecem na sua maior frequência. Isso tudo é muito estudado, né, gente? Existe estudos sobre essas estatísticas, né? Que tipos de comportamentos, ou que tipos de expressão. Igual quando você vai fazer, vocês já devem conhecer o teste, o Rorschach, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Rorschach, correto? O Rorschach é aquele teste, né, que usa telas, né, onde é um teste expressivo, né, onde o psicólogo, ele vai apresentando telas ali, e o sujeito que está sendo, né, trabalhado vai falando ali o que ele está vendo naquela tela. Vocês conhecem o Rorschach, não é isso? Então, se vocês lerem, né, o manual do Rorschach, vocês vão perceber que existem ali respostas comuns, respostas frequentes, respostas esperadas, né? Da mesma forma, né, esse tipo de interpretação do corpo também, para determinados tipos de situação, existem tendências, existem probabilidades, né, para agir, né, para ter determinados trejeitos. Colocar, por exemplo, quando alguém está apresentando um trabalho, né, pela primeira vez, um trabalho em público, né, é muito comum, por exemplo, as pessoas ficarem colocando, né, articulando as mãos, colocando as mãos no bolso, ou segurar, né, um objeto. Sim, sim, com certeza. E assim, isso é um registro, né, Luiz, que assim, faz parte do processo de análise, né? Você não deve ser o único, né, elemento, mas ele é um elemento interessante, ele é um elemento importante, né? Que, lógico, guardadas as devidas interpretações do contexto, das pessoas que estão envolvidas na situação relatada, né, você pode tirar ali algumas hipóteses diagnósticas, né, pelo menos, no mínimo, hipóteses diagnósticas. Sim. A temperatura corporal também, né, tem pessoas, por exemplo, exato, gesticulação, alguns tipos de movimento mesmo, por exemplo, você fica balançando a perna, você fica com a perna cruzada, por exemplo. Tem gente que fica balançando a perna o tempo todo, ou fica com a perna parada e fica com a ponta do pé balançando na cadeira, né? Não tem problema não. Eu adoro, Luiz, porque aqui eu vou acompanhando, estou tentando acompanhar. Isso mostra que você tem, né, uma vivência aí com isso bem bacana, né? E acho que é bem legal você compartilhar.
Então, essa questão da linguagem, da comunicação não verbal, ela é um ponto interessante, ela é um ponto importante, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque uma comunicação verbal, não verbal, não digamos assim, deterministicamente, né, vai dizer sobre um determinado ponto, certo? Ele pode ser o que a gente como a gente está se expressando não verbalmente e a comunicação verbal pode ser contraditória, ela pode ser confusa, né? Por quê? Muitas das nossas expressões, elas não são controladas 100%, desculpa, pela nossa consciência, né, gente? Pelo nosso lado racional, né? Muitas vezes, quando vocês viram, por exemplo, lá em Psicologia Social Psicológica, né, como se forma a cognição social, né? Cognição social, acho que, se eu não me engano, é o 2º ou 3º capítulo do livro Psicologia Social, da editora Vozes, né? Lá vocês vão ver como que a cognição social ela é formada, mantida e atravessa a subjetividade dos indivíduos dentro de uma sociedade. Então, muitas dessas cognições, elas já estão tão arraigadas no nosso sistema psicológico, social, que a gente não se dá conta de como é que elas nos influenciam. E, portanto, então, a gente não tem controle 100% sobre todas elas. E isso significa o quê, na prática? Isso significa que a gente pode ter interpretações equivocadas, levando, por exemplo, a discriminações, estigmas, julgamentos equivocados. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? Além de tudo, né, gente, a gente também tem que saber que algumas expressões, elas podem, dependendo da cultura, do contexto, da época, elas podem ter, digamos assim, algumas especificidades, né, elas podem ser um pouco diferentes, né, mas, como eu já disse, essa comunicação verbal, ela pode ser bastante rica, né, ela pode ser um elemento, né, que vai contribuir para análise, né, enfim, para a interpretação de alguma situação, mas não pode ser usada de uma forma exclusiva, né? É como se comparativamente a gente fosse usar um teste psicológico e utilizasse só o teste, por exemplo, para aferir ou para analisar o comportamento de um sujeito, né? A gente pode analisar o comportamento de um sujeito fora do contexto que ele está inserido, né? Ele tem que ser analisado levando em consideração não só esse contexto, mas as vivências, os significados que são atribuídos por esse sujeito a esses comportamentos e por aí vai, certo? Então, o esporte é, sem dúvidas, o elemento principal que um professor tem para utilizar na sua aula, levando em consideração a maneira com que pratica e como a atividade se desenrola, né? Pode-se fazer adaptações buscando eficiência. Essas adaptações, né, vão ser necessárias, né, para que o trabalho fique mais alinhado, né, fique mais sincronizado com as necessidades de cada grupo. Como cada objetivo é distinto dentro da aula, também são distintos os esportes e aquilo que eles buscam. Através do esporte, nós podemos trabalhar a motricidade fina, a força, a lateralidade, a resistência, a atenção, procurando o melhor para aquele momento. O professor de esporte deve ser visto como um educador
e não como um mero transmissor de conhecimentos técnicos ou táticos. E aí que entra também muito o nosso trabalho, né, gente, do psicólogo. Porque esse professor, ele que está lá dentro de uma escola, que está dentro de uma academia, muitas vezes, ele não tem, né, aparato científico, conhecimento, formação, competências para fazer esse tipo de análise, né? Então, é importante que a gente esteja trabalhando de uma forma conjunta, né, para que a gente não só identifique determinados elementos, mas que também a gente possa trabalhar aqueles elementos que um professor de educação física não teria competência para tal, né? Sua atuação deve ser baseada em princípios críticos, pedagógicos e científicos para o desenvolvimento integral da criança. Então, a educação física escolar deve ser entendida como um momento imprescindível para o desenvolvimento psicomotor da criança. E o esporte é a ferramenta que o professor de educação física tem em mãos para ser um diferencial no ambiente escolar. Ele tem para ser, não significa que ele é, tá, gente? E muitas vezes, para ele ser, né, ele precisa sim de um suporte de outro profissional, que no caso é o psicólogo, né? Aí você pode me perguntar, Ivone, mas se nessa escola não tiver psicólogo, aí vai ficar complicado, né? Não tem como a gente trabalhar alguma coisa, né, se não tem ali um profissional capacitado para aquilo, né? Pode, assim, até ocorrer de um profissional, por exemplo, eu dei aula de psicologia do esporte no curso de educação física. Então, a gente sabe que, atualmente, né, o curso de educação física, ele tem uma disciplina, né, de psicologia no esporte, mas ela é muito mais superficial do que essa que vocês estão vendo aqui, né? Ela é muito mais, abrange muito mais as questões físicas até, uma relação com as questões físicas. E eles não têm a prática, né? Eles não têm a prática, por exemplo, do SPA, né, do Serviço de Psicologia Aplicada, que vocês têm, né? Eles ficam na teoria, digamos assim, né? A psicologia do esporte voltada para o curso de educação física não tem, né, o aporte, né, do SPA como um processo como o esporte como um processo de trabalho coletivo, né? Geralmente, na educação física, se analisa também outras questões, por exemplo, relacionadas à academia, também é muito forte a questão do alto rendimento, né? Como aqui na psicologia também é, ok? Então, o aprendizado da criança começa muito antes dela frequentar a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Levando em consideração o autor, devemos sempre entender que as crianças vêm para a sala de aula já com uma bagagem, já com uma herança familiar, seja essa herança, né, o que a gente pode julgar como positiva ou negativa, né, mas é uma herança, né? Então essa história que a criança traz, né, para a escola, ela também vai influenciar, ela também vai se refletir na história da escola, na história da educação dela, né? E, portanto, vai influenciar também nas suas relações interpessoais e na sua socialização. Correto? Então, a socialização, gente, para o desempenho de determinado papel social envolve a aquisição de capacidades, que são as habilidades,
físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes, normas e disposições que podem ser aprendidas em uma ou mais instituições sociais. A necessidade de ocupar-se com a questão da socialização e da aprendizagem social numa perspectiva didática da educação física, ela resulta, por um lado, na análise da realidade social do esporte, né, como um campo no qual as relações e ações sociais são de importância central. Por outro, problemas diários do professor de educação física obrigam a considerar com mais profundidade as relações sociais oferecidas ou as influências pela educação física, e, dependendo do caso, procurar modificá-las. Teve um trabalho também que eu participei de uma banca de mestrado, também de um mestrado interdisciplinar, onde o aluno ele estava propondo, né, atividade física como uma estratégia de socialização, de ressocialização de jovens que estão em processo em processos jurídicos, né? Então, são jovens que estão estudando em escolas públicas, que conseguiram ser inseridos em escolas públicas, né? E que eles estão ali numa etapa de reinserção social, né? E quanto que a atividade física ajuda, né? Contribui também para essa aproximação, para essa atração desses jovens, né? Uma vez que eles ali também têm uma série de deficiências sociais, econômicas, né? São sujeitos que estão ali dentro de um contexto social e que vão ser atravessados por falta de políticas públicas que possam dar a esse jovem, né, condições para uma educação, né, para a saúde e por aí vai. Então, é bem interessante a gente pensar que, assim, em tantas possibilidades, né, pessoal, que que o esporte, né, para o psicólogo pode oferecer, né? Não é só alto rendimento, né? Eu acho que essa questão da socialização, da questão social do esporte, ela é, assim, fundamental. Deixa eu ver se mudou aqui de tela. Tá. A inclusão, então, e o início de programas de esportes na escola têm sido frequentemente baseadas na crença comum de que a participação no esporte é um elemento de socialização que contribui para o desenvolvimento mental e social. Essa participação, então, envolve linguagem, expressão corporal e contato. Então, não tem como a gente falar, né, de aplicação do esporte sem falar de um processo de aprendizagem. A criança, ela aprende, né, ela aprende desde quando, né, ela é inserida nesse contexto social. E Vygotsky, por exemplo, ele atribui a linguagem, né, a principal ferramenta, o principal elemento de inserção dessa criança no contexto social. E a partir dessa linguagem, né, o corpo também vai
se estruturando, porque a forma, a postura, né, a forma como as pessoas se movimentam vai depender também da cultura onde essa pessoa está inserida. E a cultura, ela é atravessada, ela digamos assim, vivenciada através do quê, gente? Através da linguagem, né? A gente tem a linguagem, por exemplo, a pintura, a música, a literatura, né? São tipos de linguagem, né, que representam a história, que representam as características de uma determinada cultura, né? Então, não tem como a gente falar, né, de corporalidade, por exemplo, de corpo, sem estar inserido nessa cultura, né? Como o corpo ele é visto nessa cultura? Qual é o valor do corpo nessa cultura? Como que o corpo ele é encarado, né, por essa cultura, né? Então, essa aprendizagem, ela vai sendo disseminada desde a infância, certo? Ela vai sendo ali plantada desde a infância, tá? Cultivada, né? Não plantada, acho que plantada é ainda um momento anterior, né? Mas esse cultivo, né, vem desde esse contexto, vem desde dessas primeiras. Eu vou colocar aqui para vocês o link do sexto Jubra, que é o sexto Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira, os jovens e os seus outros, né? Eu vou colocar aqui um link desse simpósio, quer dizer, é o site mesmo, né, de todos os Jubras que aconteceram até então, né? Que ele é uma iniciativa, né, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio da Infância e Adolescência, na UFRJ, e o Comitê de Pesquisa Sociologia da Juventude Internacional, né, em Quebec, na França, tá? E também a União Internacional de Étnica e Antropologia de Jovens, tá, gente? Vou colocar aqui, só para vocês, caso vocês tenham curiosidade, tá? Para vocês. Então, aqui tem muitos trabalhos interessantes, não só, né, de esporte, mas tantos outros também que envolvem a infância e adolescência. E vou colocar também, tem aqui as próprias publicações que eu comentei com vocês do primeiro, né? Tem como baixar os anais desse primeiro Jubra, que foi esse primeiro Jubra que eu comentei com vocês sobre os 2 trabalhos que eu apresentei, tá? Então, tem como baixar o livro completo, que são os anais, ok? Vamos lá. Então, só repetindo, a criança, através do esporte, aprende que entre ela e o mundo existem os outros, né? E é interessante que esse sexto Jubra, né, ele tem exatamente esse nome, né? Os jovens e os seus outros, né? É muito, muito interessante porque como que o jovem ele num processo de identificação, né, ele vai a criança, né, desde a criança, né, até a adolescência, como que esse processo de socialização, né,
que acontece também a identificação dos sujeitos, né, a construção da sua subjetividade, o como que isso é importante, né, para a construção do sujeito, tá? Então, eu acho que a gente tem, né, a gente tem uma contribuição, né, e a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido com esses jovens. Aprendem também a conviver com vitórias, derrotas, aprendem a vencer através do esforço pessoal, né, não só coletivo, né, porque a gente pode tender, né, a falar assim, não, eu vou ganhar, né, eu vou vencer a partir do momento que eu tenho o outro, né, mas não, é importante reconhecer que essa vitória, ela também depende de um esforço pessoal, também depende de um engajamento pessoal, né? Desenvolvem através do esporte a independência, a confiança em si, né? O sentido de responsabilidade, entre outras questões. Interagir é fundamental. Nossas crianças realizam pouco ou quase nenhum movimento de atividade corporal. A trabalhar o corpo é trabalhar uma das mais principais formas de linguagem, né? Isso que eu estava falando antes, né, gente? Quando a gente fala de trabalho corporal, né, ainda existem muitos tabus, né? Muitas questões envolvidas aí. É claro que a gente sabe, né, que em qualquer área existem profissionais e profissionais. Então, é claro que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, né, e principalmente quando a gente está envolvendo criança e adolescente, porque a gente sabe que ali professores, psicólogos, responsáveis são referência para essas pessoas, né? São referência no sentido da constituição social desse eu, né? Constituição social dessa identidade e, consequentemente, pessoal, né? A gente não está falando aqui de duas coisas diferentes, né? A constituição do eu, ela está dentro aí, né? Dessa constituição social, né? Que é realizada, né? Processada através da inserção do sujeito no mundo social e pegando Vygotsky, né? A partir da linguagem. Então, essa linguagem, ela também é uma linguagem corporal, né? Então, é importante a gente entender o corpo, entender o movimento, entender, né, como que o corpo, dentro de uma determinada cultura, é valorizado ou não, né? Para não chegar, por exemplo, né, numa adolescência e ter uma complicação relacionada a distúrbios alimentares, né, a anorexia, né, a drunkenorexia, né, que tem aí uma ligação com o alcoolismo, né, pessoas que, para não sentirem fome, elas bebem, né, bebem muito, 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 a ponto, obviamente, de se tornarem dependentes, né, então, é um trabalho, assim, bastante importante. Influências do esporte. Só para a gente começar a finalizar aqui, eu vou aproveitar também e puxar a lista aqui de presença, que está já, né, num momento aqui de grande público. Só um minuto. Pronto. Há de se cuidar sempre a maneira com que oferecemos as atividades de educação física para os nossos alunos, né? Para as crianças e jovens, pois a mesma atividade que para alguns oportuniza momentos de crescimento, para outros é momento de exclusão, desapego às práticas esportivas, levando então à não socialização, né? Porque é importante pensar nessa não socialização. Então, se o esporte ele é utilizado para socialização, a gente tem que pensar num esporte que seja acessível, né?
Então, tradicionalmente, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o futebol como sendo o esporte que mais, né, que, digamos assim, historicamente, né, é o mais popular, né, que dá acesso, embora hoje a gente sabe que isso é bem mais complicado do que as pessoas saibam, né, é um esporte que dá acesso, né, digamos assim, tem uma maior acessibilidade. E aí as pessoas costumam confundir essa acessibilidade a usar o futebol como uma história de engajamento de alto rendimento, né, e o esporte como uma socialização, onde você pode pegar uma bola, né, e em qualquer campo, em qualquer área, em qualquer lugar, jogar ali, né, ter uma brincadeira, né, uma atividade lúdica, mesmo que essa bola não seja aquela bola mais sofisticada, né, mais importante. Assim, essa bola também tem, né, formas diferentes, né, uma bola de tecido, uma bola, enfim, a criação, né, da bola em si, né, ela é uma criação que pode ser, digamos assim, adaptada, né, recriada, usada com esse tom, né, lúdico de socialização, exatamente para trabalhar as mesmas questões, né. É claro que a gente está falando aí, né, de questões sociais, de diferenças de classe, de diferenças sociais, mas também, né, de uma possibilidade de inserção, né, à medida que o que é possível, né, naquele momento para aquelas crianças, para aqueles jovens. Então, o mesmo esporte que atrai a tantos também exclui, pois nem todos tiveram boas aprendizagens e convivências por seu intermédio, né? Então, por isso é importante trabalhar essa questão do esporte desde a infância, porque nem sempre todo mundo teve uma boa relação com o esporte. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês gostavam de fazer a educação física na escola? Muitos de vocês não podem não ter gostado, porque já tinham uma relação difícil com o próprio corpo, enfim, já tinham uma dificuldade outra, né, particular, que não era ali trabalhada, não era nem sequer considerada, né? Então, isso vai fazer com que, né, as pessoas, numa prática esportiva, ao invés de melhorar a sociabilização, vai prejudicar. Porque aquela criança, por exemplo, que fica lá no cantinho, não participa de nada, né? Será que esse professor, né, será que o psicólogo que está dentro dessa escola, ele procurou saber, né, por que aquela criança está afastada? Por que ela não quer participar? Né? Será que ela não quer participar de todas as atividades? Se é isso, por quê? Né? Ou ela não quer participar apenas de algumas atividades? Né? Então, essas questões são importantes a gente levar em consideração. No aspecto infantil, o esporte não deve reproduzir valores de seriedade, assim, no sentido de ser algo exclusivamente normativo, competitivo, né? Mas ser fonte de alegria e diversão. Uma atividade cujo único valor seja o prazer momentâneo de jogar e conviver com outras pessoas. Não é na escola que vamos encontrar futuros prodígios ou grandes atletas. É o que eu disse no início, até pode ser, mas na escola, através do esporte e de atividades lúdicas, nós estaremos aproximando esses seres humanos deles mesmos, aproximando os seres humanos de seres humanos, né? Numa convivência, num compartilhamento, na ideia do coletivo, né? Da importância da preocupação com o outro, do cuidar com o outro, né? De ter um olhar sobre esse outro,
de respeitar o outro, né, gente? De respeitar a diversidade, certo? Então, o objetivo dentro da escola está longe de ser, né, o de encontrar atletas de alto rendimento. E para a gente concluir, né, o esporte é uma atividade principal, né, dentro da aula de educação física escolar. Levar o esporte como um meio de socialização e observar mudanças comportamentais nos alunos pode vir a ser uma pesquisa relevante. É muito interessante, eu estava também querendo citar uma situação que aconteceu comigo nesse projeto social que eu trabalhei, é que logo quando eu comecei, o projeto já funcionava, né? Então, por exemplo, os jovens, eles já tinham um vínculo com o professor de educação física que estava lá, né? Então, quando eu entrei, nada mais natural do que as pessoas ficarem, né, ressabiadas, com vergonha, sem saber o que falar, o que pode falar, né? Crianças, todo adulto já fica assim, imagine uma criança e um adolescente, né? Então, era muito interessante porque os jovens, eles contavam muita coisa da vida deles, pessoal, para o professor de educação física. E esse professor de educação física, ele vinha compartilhar, né, obviamente com todo o cuidado ético, né, porque a gente não compartilhava isso com todas as pessoas do projeto, obviamente, mas tinha ali, né, uma preocupação, por exemplo, a primeira vez que a menina menstruou, né, a menina falou com ele, né, ele foi contando casos assim para mim, né, que a gente fica pensando assim, nossa, como que é importante, né, você trabalhar com esse vínculo, né, trabalhar com essa segurança, né, com essa confiança, porque os jovens, eles falavam ali de tudo, de sexo, de drogas, né, de iniciação sexual e de problemas também familiares, de dificuldades alimentares e por aí vai. Então, assim, tinha de tudo, né, no projeto social com jovens que estavam sendo enviados pela Vara da Infância e Adolescência, então sempre tinha ali também uma questão, né, jovens em conflito com a lei, né, então a gente também tinha que fazer esse suporte, né, fazendo uma relação aí com o juiz, enfim, com os encaminhamentos que vinha para a gente. Certo? Alguma pergunta, gente, em relação a essa temática? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Qual a expectativa de vocês? Né? Enfim, o que vocês estão aí pensando? Fora o Aloísio, e eu acho que a Ana, que hoje todo mundo ficou muito quietinho, né? Eu acho que talvez seja até pelo tema, né? O tema ser um tema gostoso, um tema novo, né? Relativamente novo, talvez, para a leitura de vocês, né? Então, vocês ficaram bastante quietinhos. Vocês gostaram, né? A gente vai ver mais temas, né, relacionados a isso. E eu gostaria de aproveitar, então, esse final de aula para que vocês pudessem, né, falar um pouco, fazer algumas considerações, perguntar alguma coisa sobre essa temática. Fiquem à vontade. A gente até está encerrando um pouquinho mais cedo hoje, né, gente? Já são 12:05 ainda. Oi? Professora, Oi? minhas mensagens não consigo digitar para você, não sei por Pode quê. falar então, Adriana. É bem diferente, né? Porque até então a gente tem uma visão de um jeito e da psicologia, né? Você nem imagina a psicologia no esporte escolar, né?
Sim, primeiro, de cara. E aí, quando você traz essa visão, é uma coisa que faz um complemento bem legal, né? sim, sim. E, assim, faz muito sentido, né, Adriana? Fez sentido? Tá fazendo sentido para você? Sim, sim, com Né? certeza. Porque, assim, é algo que é quase como que se fosse, né, uma outra ferramenta, né, para nós psicólogos trabalharmos coisas que às vezes são tão difíceis, né, para o jovem, para a criança falar, verbalizar, né, e o esporte ele proporciona isso, né, porque para eles, né, para o jovem, para a criança, o esporte tem muito essa conotação lúdica, né, do brincar. Então, a gente consegue acessar através do jogo, né, muitas coisas que podem estar ali, né, encobertas. Uma outra coisa que me fez lembrar agora também, uma outra situação também que eu passei nesse projeto, foi a questão de abuso sexual, né, por parte do padrasto de uma jovem, né? Então, assim, são situações muito delicadas também, tá? Que a gente vem, né? A gente vem ali dar um suporte, né? Fazer um trabalho com a família, né? No caso, com a mãe, que inicialmente, por exemplo, negava, né? Não conseguia conceber, né? O próprio parceiro, né? O próprio companheiro ali sendo uma pessoa que pudesse estar fazendo, né, esse assédio, esse abuso com a própria filha, né? Então, assim, são situações muito dolorosas também, né? Não só para a criança, mas, enfim, para todos os envolvidos, né? Alguém mais gostaria de falar? Obrigada, Ana. Obrigada, Luísio. Então, pessoal, se alguém não se interessa mais em falar, a gente pode encerrar por aqui. Só lembrando, tá, que está marcado para o dia 24 de maio a presença da professora Adriana Lacerda. Aí sim, provavelmente ela vai falar mais mesmo do esporte de alto rendimento, né? Como vocês já devem ter investigado ali o currículo dela, ela é uma referência na psicologia do esporte. E dia 7 de junho, a professora Tereza Fragelli, da mesma forma. Tá? Temos ainda 2 pessoas para se confirmar, mas não estão confirmadas, então prefiro não falar ainda. Tá bem? Mas semana que vem a gente tem aula normalmente. Beijo grande, então, gente. Uma ótima semana a todos. Vou encerrar aqui a gravação. Ok? Lembrando, semana que vem, se qualquer coisa que acontecer no Canvas, a gente vem para cá de novo, tá? A gente pode até usar esse link mesmo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.